O pessoal da Morin Cohen mergulhou para tentar entender quem é o eleitor de Donald Trump. E a conclusão que eles chegam é que é uma coalizão. Ou seja, você não tem um grande movimento MAGA uniforme, formado por pessoas que estão ali com aquela roupa de bandeira dos Estados Unidos, gritando Make America Great Again e se divertindo, dançando nos showmícios do Donald Trump. Não, a coisa é um pouco mais complexa. Eles dividem em 4 grupos. 29%, ou seja, quase 30%, é a turma MAGA pesada, que é exatamente aquele estereótipo do eleitor do Donald Trump vestido de bandeira americana. Mas é 29% do conjunto. O maior grupo são os republicanos mainstream. Eles são 30%. Vai, no erro da pesquisa, 30%, 29% é a mesma coisa. São pessoas que se identificam como republicanas, não como trumpistas, mas é o eleitor republicano padrão. Você tem um grupo de 21% que são os conservadores anti-woke, ou o que nós chamaríamos aqui no Brasil de identitários. São pessoas conservadoras que acham que o grande problema dos Estados Unidos está nas universidades, na linguagem neutra e tudo mais. Essa é a principal preocupação desse pessoal. Movimentos como Black Lives Matter e tudo mais. É isso que mobiliza esses 21%. E vocês têm o que eles chamam, outros 20%, o que eles chamam de uma direita relutante. Essa direita relutante não se identifica como republicana, muito menos como trumpista. 77% desse público considera que tanto direita quanto esquerda querem o bem dos Estados Unidos. Quer dizer, tem um pedaço aí desse eleitor do Trump que votou no Trump como poderia ter votado num democrata, mas certamente estava insatisfeito com o governo Joe Biden e tudo mais, mas são 20% aí da base do Trump que não é, claramente não tem nada de trumpista, estariam ali talvez na centro-direita, mas evidentemente é um conjunto menos engajado em política. Então você tem 30-20, 30-20. 30 MAGA, 30 republicano mainstream, 20 conservadores anti-woke e 20 direita relutante. Como é que essas coisas se diferenciam? O presidente Donald Trump é o melhor líder republicano em todo o período em que eu estive vivo. Para a turma MAGA, 89%, quer dizer, 90% acha que é isso aí. Agora, se você vai para a direita relutante, é 9%, é o contrário. Enquanto uma turma está dizendo 90% é o maior líder republicano que eu já vi, os 20% aqui da direita relutante que votaram nele, só 10% falam isso. E os outros dois conjuntos, o mainstream republicano e os conservadores anti-woke, é 60% que acham isso. Vamos para outros itens aqui. Pedro, Pode dizer. Desculpa, só vou te interromper porque eu sei que o professor tem horário. Então eu não sei se de repente a gente passa... Claro. Passa para ele fazer um comentário sobre o quê? Porque a gente mandou para o professor, professor, para dar uma olhada na pesquisa. Então eu queria te convidar de repente a fazer uma análise inicial tua, que assim, se você precisar se despedir de nós, eu e o Pedro a gente continua dissecando aqui mais um pouco e você pode então seguir para o teu compromisso. Fiquei só preocupada com o teu tempo. Não, sem problema. Eu acho que o Pedro já mais ou menos colocou a primeira parte, e eu acho uma maneira de conseguir ilustrar isso um pouco para o nosso telespectador, um pouco a pensar em termos de aqui no Brasil também, né? A gente tem muita visão de como a direita se coloca como bolsonarista, mas também é super diversa, né? Vocês certamente já entrevistaram ano passado, se não me engano, Pedro, a Isabela Calil, que já fez uma composição desse mapa bolsonarista que começa lá em 2013.
com o Programa Nacional de Desenvolvimento de Direitos Humanos, em que você tem lá aquela direita mais radical, aqueles conservadores, você tem militares, você tem aqueles católicos mais conservadores, evangélicos. Então tem um mosaico, né, de grupos específicos que vão compondo, então é muito difícil. Antes das eleições passadas, você conseguia não sei se era Atlas Intel agora, ou se era da Folha, enfim, que dizia lá que você tinha entre 15% e 18% que era o bolsonarismo nu e cru, né, que concorda com tudo que o Bolsonaro fala. Então, de maneira geral, é bom reparar, você tem esses grupos muito distintos entre si, com agendas distintas, com crenças distintas, mas que naquela composição, naquele cenário, um pouco se unem, né? Como eu disse, eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa são aqueles grupos que mais ou menos consistentemente vão um pouco do que eu falei agora com o Pedro. Não ligam muito para a questão da lei, não ligam muito para a questão da Constituição, da Suprema Corte, das instituições, de certa maneira, se isso lhe beneficia, né? Se me beneficiar, se for de acordo, se vai proteger os meus valores, se vai fazer como os Estados Unidos seja grande de novo, eu aceito quebrar essa regra, porque a regra é corrupta, a regra é problemática, ela reflete a visão dos outros e não a minha, então ela não vai nunca entregar, de fato, o que eu quero. Eu acho que isso talvez seja o principal o que eu chamaria atenção para a gente olhar para essa pesquisa e refletir um pouco do que a gente está imaginando enquanto a nossa sociedade funciona, não só americana, mas eu acho que reflete bem para a brasileira também. Flávia, perfeito, professor. Eu vou passar para você, mas eu só queria trazer a pesquisa Meio Ideia que foi soltada na semana passada. E parte dessa pesquisa de opinião que nós fizemos, professor, a gente usou 18 perguntas para mapear valores e classificar os brasileiros, a gente desenvolveu um algoritmo, classificar os brasileiros de acordo com as ideologias brasileiras desenhadas, tipificadas pelo Christian Lynch, que é nosso colunista aqui. E bate muito com o que você está falando. A gente pegou... a gente fez um corte de quem declarou voto espontâneo por alguém da família Bolsonaro para presidente, para entender o que é a base. Dá aproximadamente 20% da sociedade brasileira que vota espontaneamente em Michele, Flávio ou Jair. 27% é uma turma que a gente classificou como conservador estatista. Pensa Ernesto Geisel, duas características: desenvolvimentista na economia, aquela coisa de o governo, o Estado tem que investir na economia, política industrial pesada, etc. E ordem pública, polícia e exército para botar ordem na sociedade. Isso é a cabeça do conservador estatista, 27% da base bolsonarista. O segundo grupo são libertários econômicos, que é uma turma de direita também, mas que é aquela coisa, o Estado o menor possível, e liberdade econômica é o que importa, liberdade econômica fundamentalmente. E o ponto aqui que eu estou trazendo, isso aqui dá quase 50% da base do bolsonarismo no Brasil. Você vê, é impossível governar para esses dois grupos, porque o que um entende de economia é o contrário do que o outro. São dois movimentos de direita, são claramente de direita. E, no entanto, você não consegue fazer um governo que atende economicamente a ambos os grupos. E esses dois grupos já juntam metade do bolsonarismo. Quer dizer, é muito similar nesse sentido, sim, aqui no Brasil. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente, você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meio Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.